já passaram por lá na condição, inclusive, de vereador. Por exemplo, posso citar aqui Edson Oliveira Maciel, o Bondinho, o Paulo Tatu, Almeida Júnior, que está aqui do meu lado direito, que foi candidato a vereador pelo partido, que está lá, permanece lá. Então o partido perde em tese, os 3 vereadores que devem se afastar mesmo, e abre esse espaço para esses nomes, que já são nomes mais conhecidos, diferentemente do partido que tem, por exemplo, à frente, na cabeça, Mário César Barreto de Azevedo, numa situação que ele não seria candidato a prefeito, só a vereador, e aí pesa para quem vem, porque não tem mais as chamadas proporcionais, aquelas coligações como existiam antigamente. Então, é mais ou menos esse cenário. Mas nós, quando começamos o programa de hoje, falamos sobre esse assunto também, sobre 2 reuniões de partidos que estão se mobilizando, buscando seus caminhos, e criando mais musculatura para isso. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, com Luiz Neto, foi à capital do Estado conversar com alguns deputados. E, fazendo o caminho inverso, o deputado federal Mário Negro Monte veio para cá, Mário Negro Monte Júnior veio para cá para conversar com a sua turma para definir mais ou menos o caminho que deve ser seguido daqui para frente. Aliás, já vem sendo pavimentado. E logo na semana passada eu já entrava em contato com Antônio Almeida Júnior, que sempre vem aqui colaborar conosco e é a pessoa mais indicada para a gente conversar sobre o Partido dos Trabalhadores, sobre os progressistas, até porque participou dessa reunião que houve no final de semana aqui em Paulo Afonso. Almeida Júnior, obrigado por ter atendido mais uma vez. O nosso convite foi feito hoje, se bem que na semana passada a gente já tinha conversado sobre isso. Na segunda não dava, porque eu não estaria aqui, pelo menos em tese era isso mesmo. Na segunda não dava também para você, foi isso que a gente acertou. E aqui estamos nós. Bom dia. Bom dia, Bob. Bom dia, amigos ouvintes da BTFM. Prazer muito grande estar aqui de novo com você, com o Anilton, né, com o pastor. É bom. Salles está chamando só de Teixeira, que o Anilton é concorrente. Tá. Então, é que eu não sabia dessa regra do jogo. Eu cheguei recentemente, mas depois, Bob, parece incrível, depois de quase 12 anos, 8 anos e pouco em Salvador e 3 anos já e meio de volta a Paulo Afonso, eu consegui tirar um mês de férias, né? Então, aproveitei para viajar com a família e descansar um pouco, né? Certo. Faz parte do jogo. Então tem mais ou menos uns 20 dias que eu não sabia que tinha mudado o nome do nosso operador de áudio para Teixeira. Então, mas só quem mudou foi o Salles. Só o Salles, né? O velho Father Noel, né? Então, mas estamos aqui, de volta, né, ao programa A Bancada, né, atendendo ao seu convite, né, e se tudo correr dentro do que a gente tem previsto, né, todas as terças-feiras, a partir das 8h30, estaremos aqui, né, nas ondas da Rádio Betel, para comentarmos um pouco sobre a questão política da nossa microrregião, né, Paulo Afonso, Glória, Delmiro, Santa Brígida, enfim, essa área de atuação mais próxima da gente, e também para falarmos um pouco sobre alguns pontos que nós consideramos interessantes para colocarmos durante esse processo eleitoral de construção, né. A democracia exige de que todos nós façamos parte, né, do processo eleitoral, alguns como candidatos, outros como estimuladores, outros como apoiadores, outros apenas como eleitores, mas é importante que todos participem, até porque a gente está definindo os destinos de nossas vidas. Isso. Qual é o sentimento dentro dos progressistas hoje, com a probabilidade dos 3 vereadores hoje da sigla se afastarem? Olha, Bob, veja bem, o progressistas, né, nós estamos passando por um momento, né, um momento que a gente considera como um momento novo, né, de inovação do nosso quadro, né. Primeiro ponto que nós consideramos é assim, a porta está aberta, né? Como o nosso deputado Mário Júnior comentou, né, não existe ferrolho nem tramela, então está aberta para aqueles que queiram vir fazer parte da família, como também para aqueles que não se sentem mais confortáveis de saírem, né? E isso é uma decisão que tem que ser uma decisão muito madura, né, tomada por cada um deles, né? As informações, eu não conversei pessoalmente ainda com nenhum dos 3, nesse ano de 2020, a última vez que conversei com um deles, né, foi com o Cícero Bezerra, acho que foi até na sua casa que eu encontrei com ele, e ele me dizia que ainda almejava, que gostaria de ficar no partido e aquele negócio todo. Mas nós sabemos que a legislação eleitoral prevê, a partir do próximo dia 3 de março até o dia 4 de abril, o que a gente chama de janela. Né? E nessa janela, pessoas, né, no caso, no nosso caso aqui os vereadores que têm mandato, eles podem mudar de partido
sem considerar isso como um ato de infidelidade partidária, ou seja, não perde o mandato, né? Então, comenta-se de que os nossos 3 vereadores, né, o Cícero, o Belo do Jardim Aeroporto e o Pedro Macário, que eles deixarão a nossa agremiação, né? Creio eu que, se isso realmente acontecer, né, eles devem comunicar oficialmente ao nosso presidente interino, né, que é o Agnello Negromonte, né? E, lógico, até nós não temos ainda uma comissão provisória formada mais recentemente, então o Agnello é o nosso presidente interino, eles devem formalizar esse pedido de saída e foi bom enquanto durou, cada um segue seu caminho e vamos em frente. O partido continua. Nós ontem, inclusive, fizemos reunião com parte dos nossos pré-candidatos, né? Estavam presentes na reunião 13 pessoas, né? 13 pré-candidatos. Nós temos 13 pré-candidatos. Nós temos uma perspectiva de termos os 23 pré-candidatos, né, no nosso grupo, dos quais 8 serão mulheres, né, e os outros 15 são homens, né? Então existe uma perspectiva muito boa. Acreditamos, né, de que é possível atrair algumas outras pessoas que também vão aproveitar a brecha da janela eleitoral para também mudarem de agremiações, e o nosso deputado Mário Júnior tem conversado com algumas pessoas. E tudo isso vai acontecer em março, né? A gente aguarda aí esses resultados, esses encaminhamentos, para que o partido possa, mas o partido está muito bem, Bob, nós estamos muito bem sedimentados, né? As entradas e saídas são normais, fazem parte do processo político, é preciso que as pessoas tenham maturidade para entender isso. Não é a primeira vez que vai sair um vereador, não é a primeira vez que vai entrar vereador, nós já tivemos isso no passado, só para lembrar de um passado bem distante, assim, na época de uns 20 anos atrás, nós elegíamos naquela oportunidade o Paulo Sérgio e o Ivan Dias como vereadores do antigo partido que nós fazíamos parte, que era o PSDB, e logo em seguida eles mudaram, foram fazer parte do PFL do Luiz de Deus, enfim, né? Mas isso é normal, essas coisas acontecem na política, como teve um outro momento que foi o Zezinho que mudou, né? Enfim, agora foi o Val que saiu, enfim, mas as coisas acontecem. E a política continua e o nosso grupo continua, e nós estamos muito fortes, muito unidos. Inclusive ontem, na nossa reunião, né, os amigos que estavam lá presentes, os nossos pré-candidatos, né, que já puderam participar dessa reunião de ontem, tivemos uma na sexta-feira à noite, uma jornada em Chorrochó no sábado, algumas visitas aqui em Paulo Afonso no domingo, e ontem concluímos o final de semana com uma avaliação de como foi o trabalho, já planejando, Bob, as ações da próxima sexta-feira, que o nosso deputado Mário Júnior vai estar de novo esse final de semana aqui conosco, para a gente costurar essas alianças que a gente está costurando aí. Então, assim, o grupo está forte, o grupo está unido, sabe para onde quer ir, sabe o que quer nas eleições de 2020, e vamos estar, com certeza, apresentando a Paulo Afonso uma proposta de melhoria de qualidade de vida para o nosso povo, de mais oportunidades, corrigindo falhas dos governos, né, que aconteceram, né, até porque ninguém acerta em tudo, então cabe a nós, como oposição, estarmos criticando o que a gente considera errado, mas principalmente, Bob, apresentando soluções e apresentando propostas para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e para que o nosso povo tenha mais oportunidades de emprego e de renda. Bom, você disse aí que o partido está escolhendo o caminho, já sabe mais ou menos para onde quer ir. Lança a candidatura à associação municipal ou não? O nosso partido já lançou a candidatura, né? Nós estamos na fase dos partidos, todos os partidos, Bob, é normal nesse momento apresentarem os seus candidatos, né? E o nosso partido, o Progressistas, não podia ser diferente. Nós apresentamos a nossa candidata, a doutora Ana Vilma Negromonte, né, ex-prefeita de Glória, como nossa pré-candidata. Fizemos um evento no Clube Recreativo Independência, né, no CREA, onde foi apresentado o nome dela pelo nosso grupo, para que isso seja colocado na pauta. O que é que vai acontecer no futuro? Se nós vamos fazer uma composição ou não, isso só o futuro vai dizer. Temos conversado com alguns, né? As conversas estão bem encaminhadas, a imprensa tem noticiado das conversas que o nosso deputado federal tem tido com o pré-candidato Hamilton Bastos, né? Da mesma forma que também já conversamos em um outro momento com o pré-candidato Raimundo Carles, e as conversas estão caminhando, né? Esse processo é um processo, como a gente diz, é um processo de construção. Diferentemente dos namoros de hoje em dia, que os rapazes e as moças se conhecem no mesmo dia, já namoram, na política ainda existe aquele ritual tradicional de se sentar, de conversar, faz uma reunião hoje, escuta os amigos, depois volta, reúne de novo, faz um jantar, e aí vai, né? É todo um processo negocial, lógico, até porque
nós estamos trabalhando com pessoas, com grupos, né, que vão estar e que precisarão estar em uma composição futura, se porventura lá acontecer, estarem de uma forma integrada, pelo menos na maioria dos pontos. Lógico que ninguém concorda com tudo, não existe unanimidade em todos os pensamentos, mas é preciso que haja, né, uma unidade básica como premissa em vários pontos dentro de um programa de governo. Tá, deixa eu aproveitar para agradecer ali, dentre outras pessoas, ao pastor Arilson Maciel Ferreira, que está nos acompanhando, que a gente está vendo ali. Obrigado, Arilson. Um abraço. Precisamos conversar aqui também. Você falou aí sobre Val, Dernival Oliveira Júnior. Val já não é mais progressista, agora é governo. Era presidente do PP. Notadamente passou para frente essa bola. Quem é o novo presidente do partido agora? Veja, Bob, nós não temos ainda um presidente efetivo, né? Nós temos ainda a interinidade do Agnello Negromonte, que era o nosso vice-presidente, né, na comissão provisória. Com a saída do Dernival Oliveira, né, o cargo ficou em vacância e o estatuto diz que, na ausência do presidente, assume o cargo interinamente o vice-presidente. Creio eu que até o final desse mês de fevereiro nós vamos estar apresentando à sociedade de Paulo Afonso quem será o diretório que vai comandar os trabalhos pelo próximo ano, né? A nossa ideia, inclusive, isso foi tema também das nossas reuniões desse último final de semana, é que façamos um processo mais dinâmico com relação à questão da gestão do partido e que a gente possa estar sempre alternando os companheiros que vão estar à frente da gestão, até para evitar tanto a questão do desgaste como também a questão da centralização da decisão apenas em uma pessoa. A ideia é que trabalhemos efetivamente, né, como uma organização sistêmica, onde cada um possa colaborar dentro das suas habilidades, né, com o sucesso da condução do partido aqui no município de Paulo Afonso. Então, creio eu que até o final do mês a gente está resolvendo isso, é a questão iminente. Pode ser até que na próxima terça-feira eu já lhe trago uma notícia mais recente com relação a isso, mas por enquanto o nosso presidente em exercício é o Agnello Negromonte, né, e nós vamos aguardar até o final do mês para estarmos anunciando certamente, ou talvez antes, o nome da nova composição do Diretório Municipal. O senhor é virtualmente candidato a ser presidente do partido? Pode ser indicado? Bob, eu sou um soldado, né, e como soldado do partido, né, eu faço parte do grupo dos Negromonte desde 1988, logo após a campanha em que o nosso Bondinho perdeu a eleição de prefeito, né, e o candidato a vice à época era Val, né, nós começamos a nos aproximar mais do grupo. Meu pai já apoiava Mário Negromonte, né, e nós começamos a construir a candidatura dele para deputado estadual, e desde lá que a gente vem acompanhando o grupo, né. Então, como soldado do grupo, né, eu estou à disposição para ocupar o cargo que for determinado pelo nosso partido. Né? Não sei se será um cargo no diretório, não sei se será de coordenação, não sei se será da presidência, enfim. Como soldado do partido eu estou pronto e me coloco à disposição, como o meu deputado sabe disso, né, como os meus pares também sabem. Né? E a gente sabe de uma coisa, né? Nós vamos estar começando todo um processo, e dentro desse processo nós vamos precisar juntar duas coisas básicas. Primeiro, né, a experiência dos mais velhos, que é importante na construção e na condução do processo, mas também o arrobo e a vontade de fazer acontecer dos jovens, para que a gente possa fazer um processo de renovação e de modernização, e inclusive, Bob, de atração de um público que a gente não tinha ou não tem assim muito contato e que a gente precisa trazer para engrossar as fileiras do nosso partido. Como é que o deputado federal Mário Negromonte Júnior avalia essa saída do Dernival Oliveira Júnior? Com muita tranquilidade, viu, Bob? Ele, inclusive, colocou uma nota na imprensa, né, falando de que ele estava com o coração leve. Ele diz, né, e eu acho que o sentimento também deve estar também do outro lado, da outra parte, de que ambos os lados, né, fizeram as suas partes. Foi bom enquanto durou. Né? Infelizmente, as relações não estavam fluindo mais, e quando você não tem mais uma relação onde você se sente bem, se sente confortável, é a hora dessa relação terminar. Né? O Negromonte Júnior, né, na fala que fez, né, e na imprensa quando publicou, falou muito disso, né, de que estava com o coração leve, né, que não guardava mágoas nem ressentimento, né, e eu acho que é por aí. Eu acho que o caminho é esse mesmo, certo? O Mário foi, eu entendi o Mário assim como muito maduro em entender de que a relação tinha chegado ao final. Né?
o respeito e a amizade e as considerações continuarão, mas não dá mais para continuar politicamente fazendo a mesma estrada. Então, cada um segue o seu caminho. Dernival Oliveira resolveu voltar ao grupo de Luz de Deus, de onde ele já tinha permanecido durante muito tempo, né? Nós resolvemos continuar onde estamos, no lado da oposição, né? A amizade continua, o respeito também, cada um do seu lado, a vida segue. Tá, deixa eu mandar um abraço ali, agradecer ali ao Ismaías Araújo Reis, que deve ser pré-candidato a vereador nessa eleição deste ano também. Já foi algumas vezes, está tentando uma cadeira na Câmara, deve ser. Obrigado, Ismaías. Um abraço aí para o Ismaías, um abraço para o Arilson. O Arilson é um pastor amigo, né, de muitas e longas datas, né, a quem eu tenho um respeito muito grande. Muito bem. Falando em nomes novos, além de Gabriel Negromonte, quais os novos nomes no PP? Olha, Bob, na realidade, assim, todos nós somos pré-candidatos, né? Então, nós estamos aí com alguns nomes que são jovens, né? Por exemplo, o Anderson, né, que está chegando aí, tem se mostrado, inclusive tem escrito algumas coisas aí em alguns espaços, né? É um jovem acadêmico de direito. Eu já vi alguma coisa. Que tem uma cabeça muito boa, né? Tem uma outra jovem que me falha o nome dela agora, ela esteve conosco na última sexta-feira, também muito inteligente, cheia de boas ideias, né? O Juscelio está voltando para o nosso grupo, né? De novo trazendo a bandeira da acessibilidade, né? Ele que é cadeirante, que mora ali no Perpétuo Socorro, né? Temos alguns nomes novos, né? Que ainda não confirmaram se realmente são pré-candidatos, mas que estão retornando também à casa, né? Tem aí o Messon, que sai candidato novamente, o Manuel Elbson, o Paulo Tatu, e aí tem a turma dos coroas. Também, né? Aí vem o Edson Oliveira Maciel, o nosso bondinho, né? Acho que dos mais velhos tem eu e tem o Dinho, né? Nós somos os vovôs da turma, né? Mas aí o grupo está se renovando, algumas mulheres, né, que já confirmaram presenças, enfim, mas ainda não oficializaram. Então, como não oficializaram ainda, eu vou lhe pedir que a gente deixe em reserva ainda os nomes, até para evitar, sabe, Bob? Porque nesse período eleitoral existe uma coisa muito interessante. Na hora que você diz assim, que o Teixeira é nosso pré-candidato, os outros partidos vão lá na casa do Teixeira, rapaz, vem pra cá. Então existe muito esse canibalismo. Que estão lhe oferecendo lá? O que ele tem que eu não tenho? Mais ou menos por aí. Então, nesse momento, enquanto as pessoas não oficializam, a gente prefere ter um pouco de cautela. Se caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém, né? Aproveitar para mandar um alô ali também para Gutenberg Tenório, o Gugu. Grande Bom dia para você também. Bom dia, Guto. Abraço, amigo. Amigo de muito tempo. Então, muito bem. Então, são 8 horas e 43 minutos. Nós estamos falando da atual conjuntura política de Paulo Afonso, tratando nesse momento aqui do PP, dos progressistas, com o Almeida Júnior aqui do nosso lado. Você acredita, Júnior, vamos sair um pouquinho do partido, vamos para o contexto geral, numa renovação significativa na Câmara de Vereadores? Olha, Bob, normalmente, né, o que acontece ao longo do período, se você for considerar aí as últimas 5 eleições, sempre aconteceram renovações, mais ou menos aí próximo de 30% da bancada. Ou seja, seria como se hoje fosse renovar 4, no máximo 5 vereadores. Agora, essa eleição é uma eleição difícil e diferente. Por que ela é difícil? Primeiro, é uma eleição onde você tem um novo regulamento a cumprir, né? Onde, por exemplo, você não tem mais a proporcionalidade das coligações, né? Esse é um ponto. No passado, você podia juntar 3, 4, 5, 8, 10 partidos, e esses partidos trabalhavam todos juntos para eleger o que fosse mais votado. Hoje não funciona mais isso. Então, cada partido vai ter que lutar para ter nos seus quadros pessoas que tenham voto e que possam entrar. Segunda coisa, foi criada uma cláusula de barreira, onde quem não atinge 10% do coeficiente eleitoral automaticamente perdeu a eleição. Né? Não consegue se habilitar para entrar na briga pelos votos, né, de quem vai ficar realmente no comando. Então, outra coisa, né, o universo eleitoral de Paulo Afonso, que chegou a 81 mil eleitores na eleição passada, a informação que nós temos ainda extraoficial, mas que parece que tem números bem realistas, é de que pelo menos 15 mil eleitores não fizeram ainda a biometria. Isso, esse número eu tenho também. Deve ser um pouco menos, mas é por aí. Falam de 15 mil, não sei o número exato. Mas você imagine que se não tem 15 mil votando, você vai ter aí um público votante
que normalmente, historicamente, dos 81 mil votava 60. Vamos trabalhar que desses 60, somente 50 mil estejam nas urnas. Isso vai acirrar muito o processo eleitoral. Ainda mais. Além do que, você tem nesse processo novo toda uma questão de uma renovação. Tem muita gente nova, Bob, entrando como pré-candidato, né? Se lançando como pré-candidato ou procurando algumas agremiações. Imagine que nós tenhamos aí, sei lá, 8 partidos, cada um com 23 candidatos, teremos 200 candidatos à vereança para uma casa que só tem 15 cadeiras. 15, né? Então a concorrência esse ano vai ser uma concorrência diferente. Se bem que tem brecha para ampliar isso, mas não se fala nesse assunto. Não existe mais brecha. A brecha teria sido ano passado. Né? Teria que ter sido aprovado um ano antes das eleições. Isso existia, né? Existia a brecha de ir para Podia 17. ir para 17. Podia ir para 17, mas não foi vontade da casa, paciência, Não. né? Fica só nos 15 mesmo. Mas assim, desse universo de pré-candidatos à vereança, você tem aí, pelo menos, alguns aí, no mínimo uns 50, que são nomes novos. E são nomes que ninguém sabe como é que vai funcionar. Porque esse ano, por exemplo, não vai ter carro de som. Tá? E a gente vai se comunicar como? Mídia social. Isso. Internet, né? Instagram, Facebook, Tarai, esse negócio todo. Isso tudo é uma novidade que nós não sabemos ainda testar como é que o eleitor vai reagir a isso. E pode ser, Bob, que tenhamos grandes surpresas. Claro. Pode ser, né, de que tenhamos grandes decepções. E que aí o modelo de se fazer política que existia no passado, se as pessoas não acordarem de que a gente está vivendo um novo mundo, É o tempo, é outra conversa. Então, eu creio, né, de que tem algumas pessoas que estão na Câmara que não serão candidatas porque estarão concorrendo a outros cargos, né? Isso aí já abre algumas brechas. Eu já falei sobre esse assunto hoje. E tem alguns que eu creio que não vão conseguir o sucesso por conta do desempenho ao longo dos 4 anos como legislador. A sociedade tem acompanhado tudo, tem visto tudo e vai julgar, né, nas próximas eleições. O julgamento acontece a cada 4 anos. Você trabalha e a cada 4 anos você é avaliado. Se passou no teste ou se não passou no teste. Isso. Eu creio, né, na minha opinião, eu creio que a gente vai ter um pouco mais do que os 30% de renovação. Eu creio que vamos chegar esse ano a um pouco mais. Talvez aí mudemos aí 6 ou 7 vereadores do atual quadro que se apresenta hoje na Câmara do Paulo Afonso. Tá, se o Progressistas não apresentar efetivamente um candidato, a Associação Municipal trabalha com a possibilidade de ser vice de alguém? Olha, Bob, a ideia inicial é termos o nosso candidato próprio, ponto, né? Ao longo do processo, nós vamos fazer as diversas avaliações. E nessas avaliações que iremos fazer, cabe inclusive uma avaliação de que nós podemos, em algum momento, né, é possível, né, de que o partido possa fazer uma composição com outro partido e dessa composição fazer a indicação de um dos 2 nomes da majoritária. Não sei se para prefeito, não sei se para vice. Isso é uma coisa que só o tempo e a negociação é quem vai dizer, né? Costuma-se dizer nos bastidores, né, nos senadinhos e dentro das próprias cúpulas que administram as campanhas, de que a gente precisa estar baseado em números. E aí a gente vai estar, sim, e o nosso deputado federal tem acompanhado de perto a pesquisa que o nosso governador Rui Costa tem de todos os municípios, e ele tem mesmo, viu, Bob? Ele tem esses números, né, para as análises e para o planejamento estratégico do governo, né? Então, assim, ele tem acompanhado de perto esses números, e na hora da tomada de decisão, nós certamente tomaremos decisões acertadas e, com certeza, né, como ele mesmo diz, ele quer pela primeira vez na vida dele, dia 1º de janeiro de 2021, colocar os pés na prefeitura, pela porta da frente, né? Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto para 2020. Se vamos estar numa composição como o cabeça da chapa, se vamos ter chapa pura, se vamos com uma composição para fazermos uma indicação de vice, só o tempo dirá, né? Tudo por enquanto é muito prematuro. O que eu posso lhe adiantar, e que a sociedade de Paulo Afonso sabe, é que nós temos conversado, e nas nossas conversas a gente tem sempre deixado a porta e a janela aberta, porque, como eu falei logo no princípio aqui, no nosso partido não tem ferrolho nem tem tramela. Portas e janelas, parece que foi Dominguinhos que gravou essa música. Geraldo Alves está ali, eu não estou conseguindo enxergar, já não enxergo com muita propriedade.
Ele está dizendo ali que Almeida é um político que sabe dialogar com diferença sem e com respeito. E com respeito. Lá em cima ele diz, obrigado, Geraldo. essa dupla entende muito de política. Eu não entendo nada, eu faço apenas as perguntas. O político é ele. Geraldo, obrigado, bom dia. Obrigado, Geraldo deve bom ser dia. candidato a vereador. Certamente, e é um rapaz que tem uma cabeça muito boa, tem uma Isso. liderança muito forte aí no BTN. Certamente. E com certeza deve sim colocar o nome à prova, né? Saber se vai ganhar ou perder, a gente nunca sabe, né, Geraldo? A gente vai para a disputa, né? A gente apresenta propostas, projetos, né? E sempre com muito respeito, tem que ser assim. Eu creio, sabe, Geraldo, tanto a você quanto a todos os nossos ouvintes da Betel que nos acompanham pelas ondas do rádio, pela internet, pelo Facebook, eu acho que respeito, consideração são valores inquestionáveis e por mais, né, que a gente tenha diferenças, a gente não pode jamais, né, faltar com respeito, com consideração com as pessoas. Afinal de contas, todos nós somos livres e soberanos, o nosso Deus nos fez assim. Então a gente tem que entender e respeitar a todos e todas. No princípio aí, a pouco distância, você falou do seu pai. Como é que está seu pai, Almeida Júnior? O Antônio Almeida, o pai. Foi ele que me ensinou essas coisas, né? Essa questão do respeito, dos valores, né? Desses princípios do homem do sertão, mas também do respeito às pessoas, né? Meu pai está bem, graças a Deus, né? Está aposentado, está com Alzheimer, está em casa, a gente está cuidando dele, né? A gente diz que ele é o nosso bebezão, Bob. Mas assim, a saúde está tranquila, fantástica, né? Só, infelizmente, a doença, o Alzheimer, apesar de que ele tem já 84, o impede de continuar com as atividades dele, tanto quanto advogado como contador. Mas eu tenho certeza que ele cumpriu a parte dele e agora é a vez de nós, os filhos, né? Continuarmos com os negócios empresariais. Minha irmã Érica é quem toma de conta das empresas, junto com a Fátima, né? Eu fico mais nessas minhas outras articulações da sociedade e a gente vai tocando a vida. E está tudo bem, graças a Deus. Tá, ali eu estou vendo que Thales Vilar está dizendo alguma coisa. Eu não consigo enxergar, Anilton. O PP... Não, deixa eu chamar de Teixeira, né? Para evitar a concorrência. Luiz. O PP tem diminuído de tamanho na cidade. Digo em termos de correligionários e candidatos. Qual o peso real de Val na articulação política de Luz de Deus, já que ele vem de algumas derrotas eleitorais? Ele dropa ou não? Não entendi isso. Topa ou não? Deve ser topa ou não. Bom, qual o peso eleitoral? Qual o peso eleitoral de Val na condição de secretário extraordinário de articulação, não sei o que, Júnior? É mais ou menos isso que o Thales quis saber. Né? Eu entendi 2 pontos, né? Primeiro, na realidade, sabe, Thales, eu não concordo plenamente com você de que nós diminuímos de tamanho. Nós tivemos, sim, né, a eleição passada foi uma eleição muito difícil, onde nós enfrentamos alguns problemas, né? A sociedade de Paulo Afonso não conseguiu entender, né, as votações que o Mário Júnior fez na Câmara. Nós tivemos também um processo de desgaste muito grande, porque no ano da eleição de prefeito, quem batia no governo anterior era o Mário, né? No palanque que nós estávamos, o candidato a prefeito não batia, quem batia era o Mário. Por conta disso, houve todo um movimento por parte do nosso partido adversário de ir para cima do nosso deputado. A gente sabe de que as pessoas foram atrás dos votos que a gente tem, a gente sabe disso até porque pessoas ligadas a gente, né, foram assediadas, foram assim, bombardeadas para que a gente tivesse a votação diminuída na eleição passada. É bem verdade que, como todo e qualquer partido, nós somos orgânicos. Então, entram uns, saem outros, mas a gente entende de que nós temos o nosso coeficiente, nós temos um potencial de votos, né? Como eu falei aqui há pouco, a nossa perspectiva é de termos 23 candidatos, dos quais 8 serão mulheres e 15 são homens, né? Candidatos que vão ter aí na sua média, alguns com 400, outros 500, outros 600, outros 800. Temos 2 grandes puxadores, né, que é o Paulo Tatu e o Dinho, que tiveram mais de 1.100 votos. Nós acreditamos que vamos repetir com certa facilidade, lógico, com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação de todos os colegas que são pré-candidatos, mas eu acredito que vamos repetir sim a votação que tivemos há 4 anos atrás, quando conseguimos chegar a quase 10 mil votos. O Progressistas deu à coligação que fez parte quase 10 mil votos dos seus vereadores, que representou 3 vereadores eleitos na Câmara. Né? Acreditamos, lógico, né, de que é possível, né, com muito trabalho, com muito esforço, repetirmos tudo isso. Com relação ao amigo Val é meu amigo desde quando a gente tinha acho que 13, 14 anos de idade, que começamos a adolescer, e foi quando eu o conheci mais de perto. Né?
Meu pai já era amigo do pai dele, mas nós começamos um processo de amizade mais ou menos nessa época. Eu, ele, Dinho, Carlinho de Tico, Maninho, essa turma toda é uma turma só. Nós adolescemos e amadurecemos na mesma época. Os nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade, enfim. Eu não posso fazer uma avaliação, Thales, com relação ao potencial de articulação de Val, por conta de 2 fatores. Primeiro, ele não está mais no grupo que estava, que era o grupo que eu continuo e faço parte, né? Então eu posso até um dia avaliar como é que foi o processo de articulação dele dentro do nosso partido, que nós consideramos que ele fez a parte dele, né? Agora, dentro dessa nova organização que ele está, eu não posso optar, aliás, eu não posso opinar, porque eu não conheço. Eu não sei qual vai ser efetivamente o papel, qual é o tamanho da secretaria que ele está recebendo, qual vai ser realmente as atribuições dele. A única coisa que eu posso fazer é desejar a ele, que Deus dê sabedoria a ele, e que ele possa, né, com o seu trabalho, fazer o que é a missão dele. É o que eu posso desejar, né? Não tenho, de forma alguma, nada contra o amigo Val. Inclusive, antes de viajar de férias, logo após o Natal, fiz questão de ir na casa dele, dar um abraço de final de ano, né? Até porque, como eu falei aqui há pouco, né, o respeito, o carinho, a compreensão, né, tem que continuar, a amizade também. A vida política, cada um segue seu caminho, mas as outras coisas, os outros valores são inalienáveis. A gente não pode estar misturando uma coisa com a outra. Deixa eu fechar aqui com o Thales, acho que ele faz outro questionamento ali. Esta eleição não será fácil, como é que é, Nildo? Nem para quem tem o que oferecer na hora, no caso, o atual gestor. Entendi. Essa eleição não será fácil nem para quem tem o que oferecer na hora, no caso, o atual gestor. É verdade, sim, Thales. Olha, a gente começava a comentar aqui desse novo momento do mundo eleitoral que vivemos, né? A questão das mídias sociais, a questão da exposição das pessoas, tudo isso vai ser um diferencial na hora da eleição. Então, eu creio, na minha opinião, né, quem estiver pensando naquele modelo velho, do assistencialismo, de que pagar a conta de água, pagar a conta de energia, dar um bujão de gás, né, que isso vai reverter em voto no dia da eleição, eu creio que não é mais assim não. Eu creio que as coisas se modificaram, né? Eu creio que as pessoas vão votar baseado em quem tem proposta, baseado em quem tem projeto, baseado em quem quer fazer acontecer. O nosso povo está sofrido, né? Nós precisamos de ter propostas e projetos estruturantes, né? Paulo Afonso tem perdido muito em vários setores por conta de que a gente não tem feito alguns investimentos de forma adequada. E assim, as pessoas estão vendo tudo isso, as pessoas estão vendo o desempenho do Executivo, as pessoas estão vendo o desempenho do Legislativo, e as pessoas vão julgar projetos e propostas. E creio eu que quem tiver sebo nas canelas, um sapato para andar, para sair de porta em porta, para conversar com os amigos, para pedir o voto e apresentar seus projetos e suas propostas, eu creio que esse sim vai fazer a diferença no dia da eleição. Não vai ser fácil para ninguém. O modelo velho, na minha opinião, está enterrado. Por falar em vai ser fácil, o que está acontecendo com o Deri do Paloma, prefeito dos progressistas lá em Jeremoabo? Bob, eu não tive com o Deri ainda, né? A informação que eu tenho lá de Jeremoabo é que ele teve bloqueio de contas, né? Isso. Não sei se por conta da gestão deles, não sei se por conta da gestão anterior, mas que ele está com contas bloqueadas, e aí quando você tem um problema desse de bloqueio de contas, não adianta você ter o dinheiro que você não consegue pagar a quem você está devendo. E parece-me que é esse o problema do Deri, né, que está passando por uma fase que é temporária, lógico. A justiça em algum momento vai terminar entendendo que precisa liberar as contas para ele pagar os compromissos da prefeitura, que não são dele, né, Bob? Porque assim, ao gestor público, ao assumir o governo, ele assume tudo de bom e tudo de ruim que todos os outros fizeram ao longo do período que se passou. Isso é uma realidade, né? Então eu não sei lhe dizer ao certo o que é que está acontecendo com o Deri do Paloma, mas assim, a gente vê com preocupação. O município de Jeremoabo é um município muito importante para a nossa região e, lógico, as pessoas de lá merecem ser tratadas com respeito e com carinho. Os servidores têm que receber, o Legislativo tem que receber o seu 12º para também honrar seus compromissos, né? É importante que a cidade tenha sua economia movimentada e nós sabemos, na maioria das cidades do interior do Brasil, né, as pessoas não têm outra fonte de movimentação de renda que não sejam os recursos que entram através dos poderes públicos, né? Então, pode-se dizer que, muito certamente, 70% dos empregos de Jeremoabo estão na gestão pública. Administração pública direta ou indireta, Estado e governo federal. O restante está no comércio, está na agropecuária e tal, que não é o suficiente para manter a economia do município. Então, é importante que o Deri consiga
rapidamente resolver essa questão do desbloqueio das contas e voltar, né, a tomar de conta da cidade e da gestão pública. Candidato, certamente, né? Certamente, candidata para a reeleição. Do outro lado, creio eu, inclusive há cerca de uns 3 meses atrás, por coincidência, em um evento social aqui em Paulo Afonso, eu encontrei o ex-prefeito Tista, né, com a esposa Anabel, e até brinquei com os dois, né? E aí, quem de vocês dois vai para a disputa lá com o Deri? Aí Tista ficou assim, aí a Anabel olhou, sorriu, já sei, é a senhora, doutora Anabel, de novo. Ela riu, mas não confirmou nada. Mas creio que vai ser mais ou menos isso, vai ser de novo. Deri do Paloma de um lado e a Anabel de Tista do outro. Tá, ela não confirmou nada. Ninguém confirma nada. Mas em Glória, como é que vai o Davi? Olha, Bob, eu acho que o Davi pavimentou, né, ao longo aí dos seus 3 primeiros anos de governo. Eu creio que ele pavimentou bem a reeleição dele, viu? Davi tem conseguido aí, pelo menos aí nos últimos tempos, né, tá inaugurando obras toda semana, né? A semana passada entregou um ginásio que eu ainda trabalhei na construção do projeto à época, né, auxiliando a prefeita Ana Vilma, e as coisas no Brasil são interessantes, rapaz. Depois de quase 10 anos é que a gente conseguiu desbloquear os recursos que estavam presos, né, porque quando da época que foi feita a primeira licitação, a empresa começou a construir, parou, largou a obra, enfim. O dinheiro ficou enganchado no SICONV, que é o sistema de convênio do governo federal. Depois de muita briga, ele e Mário Júnior conseguiram desbloquear o recurso e entregar o ginásio, né? Semana passada entregou uma praça, 1 mês atrás entregou outra, enfim. Eu creio que o Davi, mesmo com as dificuldades da gestão de um município pequeno, como é o município de Glória, que tem um orçamento pequeno, né, ele tem feito, sim, eu acho que o papel dele. Creio que, se tivesse mais recursos, faria mais, até porque ele é um rapaz muito inteligente, tem uma visão muito interessante, e creio que sim. E pavimentou bem a reeleição, né, conseguiu atrair para junto do grupo uma liderança que é o Policarpo, tem o apoio de 9 dos vereadores, praticamente ele só tem 2 opositores, que é o Alex, né, e o menino lá da Quixaba, né, esqueci agora o nome dele, estou ficando velho. Não, é Carlinhos do Brejo e a Não, vereadores. Vereadores, tá. Vereadores, ele só tem somente dois opositores, basicamente, né. Valério. É o Valério José, lá da Quixaba, e o Alex, né, que é do PDT, né. Os demais todos são ligados ao Davi, que eu creio, né, que vai pavimentar bem a sua reeleição. Mas, lógico, na política, você só ganha após a apuração do último voto. Então, Davi sabe disso, né, e vai trabalhar muito, eu creio, aqui para fazer e conseguir renovar o seu mandato. Tem, lógico, uma oposição que está se formando lá, normal, né, tem o Cícero aí, que está se lançando pré-candidato, tem o Carlinhos do Brejo, tem o Ney, né. É importante que haja oposição, até porque a oposição faz com que a situação trabalhe mais e melhor, mas eu não vejo como assim difícil não a reeleição do Davi, não. Eu vejo como não fácil, não existe reeleição fácil, certo? Mas eu creio que ele vai conseguir, sim, sucesso na reeleição. Tá, deixa eu mandar um abraço aqui para o Pedro Roberto Viana, conhece? Beto da Liga. Meu amigo Beto da Liga, abraço, Pedro. Ele está dizendo aqui, abraço, bom dia, a nova ideia na política é de campanhas propositivas e renovação nos quadros. As redes sociais terão papel importantíssimo. Forte abraço, Almeida Júnior. Um abraço, Beto. É isso mesmo, o caminho é esse, não tem outro. O velho modelo de fazer política, né, do tapinha no ombro, do cochicho no ouvido, né, da conta de água e de energia paga, do bujão de gás, isso passou. A sociedade não quer mais isso, né? E quem insistir nesse modelo vai ser enganado, porque o eleitor vai receber e não vai votar, né? Hoje o eleitor está preocupado com a geração de emprego, com qualidade de vida, com saúde, com educação, se o hospital está funcionando, se o esporte funciona, se ele pode efetivamente ter qualidade de vida e exercer sua cidadania plena. É isso que o cidadão e a cidadã estão querendo. Tá. João Neto, que é o pastor. Nosso pastor João Neto. O diretor diz aqui, bom dia, Bob, estamos acompanhando a programação de rádio jornalismo apresentado por Vossa Excelência. Menos, pastor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Betel. Olha um amigo nosso aqui, Alcivandes Santos Santana, conhece? Grande Alcivandes. Está dizendo aqui... Grande amigo. Antônio Almeida Júnior tem minha admiração. Muito inteligente, palavras dele. Outro que volta... Obrigado, Alcivandes. Você, como
como um imortal da Academia Paulo Afonso de Letras, é imortal mesmo. Fazendo uma citação dessa, só me deixa orgulhoso e com mais responsabilidade de cada dia melhorar. Ah, tá. O Thales voltou a conversar aqui. Ele está dizendo o seguinte: Davi, em relação à Glória. Thales diz: Davi mostra uma boa articulação. A oposição escolheu um candidato porque esse possui recursos para a campanha. Ele se refere notadamente ao Cícero do Ovo, mas é um candidato de história ambígua e de interesses ainda não explícitos ou explicitados à população. Thales que diz. Veja, eu conheço pouco o Cícero, né? Estive com ele acho que 2 ou 3 vezes ao longo da minha vida profissional. Ele trabalha num ramo de atividade que eu tenho 2 empresas que sou responsável técnico lá, né? Então, não tenho o que comentar sobre a vida empresarial nem sobre a vida dele. Discordo de que ele tenha motivos não revelados. Eu acredito que ele quer contribuir com o desenvolvimento da cidade. Não é meu candidato em Glória é Davi Cavalcante, né? Para quem eu vou ajudá-lo na campanha, minha esposa é servidora pública lá, também vai ajudar, mas assim, eu acho que o processo eleitoral de Glória ainda não está definido quem é o candidato. Eu creio, pelo menos é o que eu tenho ouvido falar, de que eles, né, os 3 que eu falei aqui, né, tanto o Cícero, quanto o Carlinhos do Brejo, quanto o Ney, em algum momento vão sentar junto com o Alex, e dentro desses 4 parece-me que sai uma composição para irem competir com o Davi Cavalcante, né, que sai para a reeleição. Davi também ainda não definiu quem é o vice, eu creio que vai manter o Zé Nilson. O Zé Nilson tem sido assim, um vice-prefeito muito solidário, né, e muito colaborador. Presente, colaborador. Eles trabalham praticamente na mesma linha, sabe, Bob? É importante isso, porque é ruim quando você vê que o prefeito não consegue se relacionar com o seu vice, né? E o Davi, rapaz, tem assim, um grau de articulação muito forte. Então eu creio que a oposição ainda vai resolver quem é seu candidato, né? Eu creio que não está resolvido nada. E quem quer que seja o candidato, nós vamos para o embate de ideias, de propostas, né? Tem que ser assim, tem que ser em alto nível, né? Até porque a sociedade vai estar nos julgando, e se nós fizéssemos, ou se porventura cogitarmos em termos uma postura diferenciada do que isso, a sociedade vai certamente recusar. Hoje fazer situação é muito difícil, mas fazer oposição também é difícil, até porque as pessoas ainda acham que a política é uma coisa ruim e suja, e eu acredito que não, que a política é a arte de servir a sociedade, né? E quando os bons, né, se eximem de fazer parte da política, aí só ficam aqueles que não têm interesse em servir ao povo, mas ficam pensando só em se servir. Então a gente faz de novo um convite, né, de que as pessoas participem do processo, seja como candidato, seja como apoiador, seja como eleitor, mas exerça seu papel de cidadão e de cidadã e vá fazer parte do processo eleitoral, porque, como eu disse no começo aqui, Bob, estamos decidindo os destinos das nossas vidas pelos próximos 4 anos. E nem só pelos próximos 4 anos, porque quando a gente faz uma escolha errada, esses 4 anos às vezes se refletem em 8, 10 anos, né, de atraso para a nossa sociedade. Tá, escuta só isso aqui, ó. Grande homem de inteligência imensa. Parabéns em letras garrafais, meu amigo Almeida. Forte abraço. Gabriel Araújo. Ô, grande Gabriel, obrigado, amigo, aí pela consideração e pelo apreço. Não sou nem metade disso que você está dizendo aí, mas muito obrigado. Bom, nós estamos fechando o programa de hoje com o Almeida Júnior, 9h08, agradecendo a você que participou conosco, que interagiu, que discutiu, que ouviu, que perguntou e o Júnior respondeu. Amanhã nós voltaremos com mais um programa Diário da Manhã. Júnior, agradecer a sua participação. Vamos ver se dentro das suas reais possibilidades, se todas as terças aqui estaremos falando sobre as coisas de Paulo Afonso e aqui da região. Muito bem, Bob. Eu estou, mais uma vez, né, agradecido ao pastor João Neto por abrir esse nosso espaço, ao Teixeira pelos trabalhos de áudio, e a você aí na locução, né? Papai Noel não entrou no ar hoje, mas de qualquer sorte, um abraço forte para ele, para o nosso amigo Salles. E assim, o nosso compromisso continua de pé. Se porventura for de interesse realmente da rádio, eu já reservei as minhas terças-feiras pela manhã, nesse horário, né, do seu programa, para a gente vir aqui conversar um pouco, falar para as pessoas dos nossos projetos, e pedir para que o Papai do Céu, primeiramente, nos abençoe muito fortemente nesse ano de 2020, que para mim se iniciou ontem, né, que eu voltei a trabalhar ontem, né, mas assim, desejar a todos, né, que fazem parte desse sistema, né, político eleitoral, seja de um lado ou de outro, né, que tenhamos um ano abençoado e que principalmente façamos uma campanha
baseada em propostas, em ideias, em proposições e principalmente para servirmos ao nosso povo que precisa dos nossos trabalhos. Deus nos abençoe a todos. Bom, 9h10, assim estamos concluindo o programa de hoje, agradecendo a vocês que participaram, ao Almeida Júnior que está aqui conosco, muito provavelmente virá sempre às terças-feiras, e amanhã nós estaremos de volta a partir das 8 horas com mais um programa Diário da Manhã. Muito obrigado a todos os trabalhos técnicos do Teixeira e a supervisão geral do pastor João Neto de Barros. Bom dia, está na hora da gente ir embora.